Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Lídice da Mata. E o nosso tema é, de certa forma, o enfrentamento à violência contra a mulher. Nesses últimos dias de maio, primeiros dias de junho, nós estamos gravando aqui no dia 1º de junho, a sociedade toda está chocada com o caso do estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro. E a pauta da Comissão de Constituição e Justiça, aprovou projetos importantes, é uma resposta, já está em sintonia com essa reflexão que a sociedade faz nesse momento, né, senadora? Sem dúvida, eu acho que o Senado tem reagido positivamente no sentido de incorporar essa agenda das mulheres mais facilmente, mais rapidamente do que a Câmara dos Deputados, né? Nós votamos aqui já iniciativas importantes na defesa dos direitos da mulher, na luta contra a violência. E ontem, dia 31, votamos um projeto de muita importância, porque foi um projeto da senadora Vanessa, relatada pela senadora Simone Tebet, que é caracterizando o crime de estupro coletivo. Já tipificando, tipificando, introduzindo no Código Penal, já que não existia o crime de estupro coletivo, existia o de estupro simplesmente, de estupro individual. Mesmo assim, no ECA, dirigido, portanto, a uma legislação para crianças e adolescentes, não é? Na idade adulta da mulher não havia uma caracterização clara. Portanto, a partir de agora, nós passamos a ter uma lei que prevê e penaliza de forma mais enfática o crime de estupro quando ele se dá através da prática de estupro coletivo. Essa questão também de como a gente viu no caso do Rio de Janeiro, né? Dos agentes que participam ou não, mas que postam esse material feito, registro desses estupros coletivos, também tá na mira. Também é crime. Isso, nesse Porque caso, são coisas novas, né, senadora? Nesse caso, já previsto na lei de crimes cibernéticos, né? Nós temos aí dois tipos de crime. Mas claro que o crime, um se associa ao outro e é de uma gravidade extraordinária porque ela destrói a mulher. Aquela mulher que já vive sob uma pressão, uma amargura, né, de ter passado por uma situação limite de violência, quer dizer, uma situação de violência que lhe agride fisicamente, mas que, além de tudo, lhe deixa uma marca, um legado de crueldade, de dor no seu íntimo tão forte, agora é piorado na medida em que você deixa de ter aquele crime, digamos assim, num espaço invisível e passa a tê-lo universalizado pela propaganda, expõe no limite incalculável. Então, é algo muito sério, muito grave. Ela também revelou, demonstrou claramente que as estruturas da polícia, as estruturas de apuração do crime no Brasil, ou seja, o mundo jurídico tem tido muita dificuldade para absorver os crimes que dizem respeito à mulher, como é uma questão cultural, que já vem de um Código Penal antigo, onde era permitido, inclusive, a morte de mulheres, o Código de 1940, que permitia a morte de mulheres sem a caracterização do crime, se fosse provado que o homem tinha tido a sua honra agredida. Um país que tem essa tradição durante tantos anos, com uma lei tão machista, tão cruel em relação às mulheres, claro que tem dificuldades de incorporar as novas legislações que garantem o combate à violência contra a mulher e o direito da mulher. Mas esse é um tema, é uma bandeira dessa bancada feminina que nós temos no Senado, no Congresso, principalmente no Senado. A gente vê um trabalho, as mulheres, as senadoras já promoveram em trabalho de comissão um levantamento sobre a qualidade do atendimento das políticas públicas, né, em relação ao enfrentamento à violência. Sim. Esse é um assunto que está presente sempre no plenário, é uma preocupação
da bancada feminina bem forte nessa legislatura, né, senadora? Sem dúvida alguma, independente de opinião políticas diferentes, que cada uma temos, partidos políticos e, às vezes, convicções ideológicas, mas no que diz respeito ao direito da mulher, especialmente no que diz respeito à violência contra a mulher, há uma imensa unidade da bancada federal que tem encontrado, ou da bancada, tanto da Câmara dos Deputados quanto da bancada do Senado, e que tem encontrado apoio na bancada masculina na aprovação das nossas propostas. Um exemplo disso foi, portanto, hoje, na comissão, na CCJ, quando nós votamos o projeto da senadora Maria do Carmo, relatada pela senadora Ângela Portela, que dá o direito, proíbe que a mulher grávida, detenta, presidiária, na hora do parto, seja mantida algemada. Que até então, que ainda é lei nesse país. As mulheres presidiárias, né? Presas, elas são obrigadas a serem mantidas algemadas na hora do seu parto. Que é uma coisa inadmissível, porque é aquele direito mínimo que não diz respeito só à mulher, mas o direito à criança, da criança que nasce. É importante para essa criança que nasce poder sentir o corpo de sua mãe, ser abraçado por ela nesse primeiro momento de sua vida. E uma mulher presidiária hoje no Brasil não tem esse direito assegurado. O Senado votou por unanimidade na Comissão de Justiça e que nós esperamos que rapidamente a Câmara possa ser sensibilizada a fazer uma aprovação da mesma forma, sem maiores retoques. E esses dois projetos aprovados hoje na Comissão de Constituição e Justiça seguem para a Câmara dos Deputados? Ou... Um foi aprovado pelo plenário. O do estupro foi aprovado ontem pelo plenário do Senado Federal e segue para a Câmara. Os dois vão para a Câmara. Foi aprovado pela CCJ, sim. Mas, como a senhora disse, são dois projetos que têm um apelo... Sim, que diz respeito à violência e à dignidade da mulher brasileira. Esse é um tema que foi objeto de reflexão no plenário. Acho que a casa toda, tanto o Congresso, se sensibiliza com o tema, né, senadora? A expectativa com isso, votando em breve na Câmara, é que já siga para a presidência da República, já vire lei? Assim esperamos, assim esperamos. Até porque é muito importante que a visibilidade... Porque essa questão da mulher é cheia de contradições. Nós votamos ontem com aprovação unânime da bancada, mas, ao mesmo tempo, tivemos enorme dificuldade para entrar no plenário, para receber deputadas e senadoras e militantes feministas que faziam uma manifestação aqui no Congresso para que tivessem acesso ao plenário e pudessem tirar uma foto com o presidente da casa. Tivemos dificuldade de usar a palavra no Senado ontem, havia certo... É como se fosse assim, não, essa é uma questão unânime e as mulheres estão fazendo essa confusão. E aí cada um falava sem nos olhar, tratando de outros assuntos. Foi uma coisa estranha, constrangedora, que mostrou como, quando os homens querem, tornam as mulheres invisíveis. Mas isso foi até objeto... Hoje a senadora Gleisi Hoffmann falou sobre isso em plenário, né? Como foi estranho esse comportamento. Que ao mesmo tempo que os senadores ajudaram a aprovar a lei, ao mesmo tempo havia como se fosse uma barreira, né, de comunicação. E o presidente da sessão de hoje, que ouviu a senadora Gleisi Hoffmann, em nome da bancada masculina, pediu desculpa, que foi o presidente Jorge Viana, primeiro vice da casa, né? Sem dúvida, que na época presidia a sessão. É necessário, nós aceitamos as desculpas com o compromisso de que isso não se repita. Mas como isso permeia, não é, a convivência dos gêneros na sociedade. Exatamente. Até no momento da votação da lei, há uma dificuldade de comunicação. Reconheço que o Senado tem sido mais sensível que a Câmara, mas ainda assim é muito difícil. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Gostaria de agradecer também você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumenta e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Agora, quer rever esse ou qualquer outro dos nossos programas? Use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV.
Até a próxima.